meus alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje, quarta-feira, nossa aula de História. Eu espero que vocês estejam bem, que vocês estejam na paz. Estou super orgulhosa, eu sempre gosto de falar aqui nas nossas videoaulas, super orgulhosa com a minha turminha do sexto ano, manhã e tarde. Parabéns aí pelo envio das atividades, tá? Bem firmes mesmo, é isso mesmo. A gente está quase chegando aí no final do ano, já estamos quase concluindo aí o nosso ano de 2020 com relação às nossas aulas, às nossas atividades. Então não pode esmorecer não, tem que continuar. E a tia sempre aqui das 13 até 17 horas para tirar toda e qualquer dúvida de vocês com relação às atividades e outras informações também, ok? Vamos lá então? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo? A gente trabalhou, na semana que antecedeu as avaliações, a gente trabalhou com o capítulo 2, né? Hoje a gente vai trabalhar com o capítulo 3, a gente vai falar sobre as transformações no Império Bizantino. Eu convido a vocês a pegar o livro de história, pega o marca-texto, que eu sei que vocês gostam aí de sublinhar tudo, né? Que isso vai fazer toda a diferença na atividade de vocês. E coloca aí na página 204 e vai acompanhando aí essa aula. E aí eu tenho certeza que vai fazer aí toda a diferença na atividade de vocês, tá? Vamos então iniciar aí que durante aí o Império Romano, né, a igreja ela tinha duas sedes. Ela tinha Roma na parte ocidental e Constantinopla na parte oriental. A igreja aí do Oriente, ela não concordava, é muito importante esse conteúdo, gente, para vocês entenderem aí essas divisões, tá? Então, a igreja do Oriente, ela não concordava com a maioria das determinações de Roma. Já o lado ocidental, por sua vez, ela discordava de algumas práticas de Constantinopla. Por exemplo, como César, né, Cesaropapismo, né, que subordinava aí a igreja e o Estado. A igreja ao Estado, aliás. Então, as divergências entre o Papa, líder da igreja do Ocidente, e o patriarca, que era bispo da igreja de Constantinopla. Então, eles aumentaram aí com o passar dos séculos e com elas também as diferenças políticas e culturais entre os dois povos. Por isso que teve essas divisões aí da igreja, né? Então, falando um pouquinho sobre o cisma do Oriente. O conflito ideológico entre as duas igrejas, ela chegou ali o ápice, né? Onde explodiu mesmo o ápice, no século XI, tá? Confere aí, vai sublinhando aí nos parágrafos, tá? No século XI. Quando em 1043, Miguel Cerulário, né? Isso mesmo. Ele tornou-se patriarca de Constantinopla e em 1053 ordenou que as igrejas romanas fossem então fechadas. A igreja do Ocidente, por sua vez, forçava os dirigentes orientais a reconhecer Roma, veja só, a reconhecer Roma como o centro do poder. E aí, além dessas discordâncias políticas, a igreja ela também tinha ali umas divergências doutrinárias também. Por exemplo, as manifestações do Espírito Santo, a importância da Virgem Maria, mãe de Jesus, e o tipo de culto, né, a ser prestado a ela. Também as interpretações sobre a ressurreição de Cristo. Então, eles tinham essas divergências ali, eles não concordavam, eles não tinham a mesma opinião. Então, a igreja do Oriente, ela procurou fazer o quê? Ela procurou influenciar, então, os líderes temporais, né, monarcas, que está lá em parêntese para vocês, perdão, ao mesmo tempo que se consolidava ali como principal força espiritual. E já no Oriente, a igreja ela era subordinada ao império, inclusive em suas definições doutrinárias. Então, é importante que vocês realmente assistam essa videoaula, prestem atenção na explicação da tia, pega o marca-texto e vai sublinhando aí, porque é importante para vocês entenderem essa divisão. E aí, as divergências elas foram tantas que em 1054 houve então a separação definitiva então da igreja cristã em duas.
Como assim, tia Dani? Isso mesmo, ali rompeu todos os laços. Ficou a igreja ortodoxa grega, que era chefiada pelo patriarca lá de Constantinopla, que usava a língua a língua grega nos cultos, né? Já a igreja católica romana era chefiada então pelo Papa, que usava o latim nas suas cerimônias religiosas. Então essa divisão, ela ficou então conhecida como Cisma do Oriente, por isso que tem esse nome. E aí vocês vão estar verificando aí no livro de vocês algumas tradições e principais dogmas das duas igrejas. Por exemplo, na Igreja Católica Romana, uma das principais tradições, Deus Pai, Deus Filho, o Espírito Santo são só uma pessoa espiritual. Já na outra igreja, na ortodoxa, a crença em um só Deus, Pai e Filho, não compõe uma só pessoa espiritual. Então, observa aí esse quadro que tem essas definições que vai ser importante para a atividade de vocês. Inclusive, vocês vão ver duas imagens, uma imagem do Papa Francisco, que é uma imagem bem atual, né? Do Papa Francisco, na Basílica Papal de São João lá em Roma, na Itália, é uma imagem de 2015. E vocês vão ter também uma imagem da Catedral de Cristo Salvador, em Moscou, na Rússia, uma imagem também de 2015. E aí, tia Dani, vamos falar sobre o fim do cisma do Oriente, só para a gente entender aí e fechar esse tópico. Após o cisma, foram feitas aí várias tentativas de reunificação, como os concílios ecumênicos de Lyon, na França, em 1274, e de Florença, na atual Itália, em 1439, mas não foram bem sucedidas. Então, o diálogo ele só foi reiniciado oficialmente em 1900, olha só, 1964, após mais de 5 séculos, né, com a visita do Papa João Paulo VI, que então dirigente da Igreja Católica naquele período, né, da Igreja Católica Apostólica Romana, ao patriarca da Igreja Ortodoxa Grega da época, que era Atenágoras I. Ixi, quase a tia não consegue falar. Então, olha só como é algo bem atual, né? Mas lá do início já houve os conflitos, e olha onde que o conflito veio então a ter um diálogo, em 1964, né? Com o Papa João Paulo VI e o Atenágoras I. Agora a tia deu certo. Vamos então continuar? Vamos entender aí o que vem pela frente. Aí vem aí a decadência, da decadência ao fim do Império, né? Então, com a morte de Justiniano, ainda no século V, iniciou-se aí um processo de decadência do Império, né, romano do Oriente. A desordem administrativa e política, a questão da miséria também, as disputas dos povos vizinhos, levaram também toda essa situação. O processo de decadência, ele não foi contínuo, tá? Mas por quê? Porque houve ali uma alternância entre períodos de prosperidade e de pobreza. Então, houve momentos bons e houve momentos ruins, que chamamos momentos lá de pobreza e momentos também de prosperidade. Então, entre os séculos 7 e 10, aos poucos essas dimensões do império foram o quê? Foram diminuindo, e aí a Península Itálica ela foi invadida pelos lombardos e os búlgaros diversas vezes, né, investidas também. Então, no governo, por exemplo, de Herácio, que foi entre 610 e 641, ocorreram ali várias invasões árabes nas atuais regiões da Síria, Palestina, Pérsia e Egito. E aí vamos falar então, é importante que nessa página vocês deem uma olhadinha no mapa que tem aí, o mapa do Império Bizantino no século
no século XIV. Então confere que ele está bem divididozinho entre as cores. Eu sempre peço para vocês olharem lá as cores, para vocês identificar no mapa o que aquela cor significa, né? Então é importante que vocês acompanhem esse mapa e confira também essas cores, tá? Vamos então para a página seguinte, vamos ver o que ele traz pra gente. Não deixe de dar uma lida na 207, que vai falar um pouquinho sobre o legado do Império Romano do Oriente, que é o que tem lá um linkzinho, tá? Confere que é bom para vocês abrir um pouquinho mais as ideias, aprender um pouquinho mais sobre esse tema. E aí vamos falar sobre a formação do Império Otomano, né? Vamos falar então sobre os otomanos. Então, durante o século XI, na região lá, que hoje é parte da Turquia, diversas tribos nômades reuniram-se com o objetivo de difundir a religião muçulmana. A tia já explicou essa palavra difundir, né? Expandir mesmo. Tia Dani, a senhora falou uma palavra que me chamou a atenção, nômades, porque eles viviam em um lugar, depois ia para outro, eles não tinham ali um local fixo, né? A gente também já falou sobre isso. Então o que acontece? Essas tribos, elas eram conduzidas por um líder chamado de sultão. Vai sublinhando esse parágrafo que é importante. Então, o primeiro sultão foi Otimã, que viveu entre 1258 e 1324, responsável então pelo início do Império Otomano. E aí, a partir do século XIV, os otomanos eles começaram então a anexar a região lá, os territórios que eram pertencentes à atual Grécia, e também Macedônia. Então, foi nesse período aí de expansão que eles então tomaram a cidade de Constantinopla, né, sendo os responsáveis, inclusive, pela derrota do Império Romano no Oriente em 1453. E aí no século XVII, o Império Otomano ele já era o maior império do mundo. E aí o que acontece? Herdando ali o grande mosaico cultural do Império Árabe, então o Império Otomano também ali, ele incorporou pessoas de diferentes culturas e etnias. Então Constantinopla era, na época ela foi tomada, ela era habitada por povos vindos de diversos locais ali, com culturas distintas, como gregos, árabes, búlgaros, sérvios, né? E também milhares de cristãos também. Então, entre os séculos XIV e o século XVII, os otomanos, eles dominaram ali a região do Império do Oriente Médio, né? Aí veio a conquista da Constantinopla, né, que foi acompanhada por cercos a outras cidades cristãs também, como Viena, que foi ali associada 2 vezes pelas tropas otomanas. E os invasores eles foram então derrotados em ambas as tentativas. Na última vez, por exemplo, foi em 1683, e os cristãos eles resistiram mesmo e expulsaram ali os otomanos, marcando então ali o fim do período, né, de expansão do Império Otomano. E só uma correção, quando a tia falou ali que a conquista da Constantinopla ela foi acompanhada aí por cercos, né, de outras cidades cristãs, como a tia falou. Só uma correção, que a tia falou como Viena, por exemplo, que foi acossada, aliás, né, por 2 vezes pelas tropas otomanas. Eu acho que eu falei a palavrinha errada, então eu estou fazendo essa correção, tá? Então, é um texto que traz essas informações pra gente entender aí o que foi o cisma do Oriente, como é que ficou aí dividida a igreja após o cisma, e também a gente verifica aí que ele aponta pra gente nesse texto os principais motivos que levaram a essa decadência do Império Romano no Oriente em 1453. Eita, é muitos números, hein? Mas é isso mesmo. Eu amo história exatamente por essa... A gente fica fascinado com tanta informação, né? Aí você às vezes não entende, por que a igreja tem essa doutrina? Por que existem outras igrejas? Exatamente por conta dessas questões. Vem questão política, também briga por território.
enfim, seguir também ali, não concordar também. Então é importante a gente ler, buscar a fundo mesmo as informações para a gente aprender, porque aprender é muito bom, principalmente história, que traz aí todo esse contexto aí da própria história da humanidade, né? Bem, meus alunos, estamos então chegando ao final da nossa aula. Eu desejo para vocês aí uma ótima quarta-feira. Nosso próximo encontro é amanhã, quinta-feira, na nossa aula de geografia. Não perca, neste mesmo canal, com esta mesma tia. Beijo, meus amores. Fiquem com Deus. Lembrando, eu tô aqui das 13 até 17 horas. Não deixe de mandar atividade não. A tia tá aqui para ajudar mesmo, tá? Beijo, abraço bem forte e até amanhã, se Deus quiser. Tchau!